Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma poderosa mensagem de Deus para mim e para as vossas vidas, meus irmãos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo a correr bem. Então, meus amigos, para mais um vídeo, para mais uma palavra, temos um tema poderoso e sobrenatural que eu sei que é do vosso interesse, porque foi dado por Deus para vos edificar a voz, amém? Hoje vamos falar com o tema da mensagem A Preparação de Deus, mais diferente da mensagem passada. Hoje não é mais sobre Davi, mas sim sobre José. José do Egito, sim, filho de Jacó. Hoje vamos ver como exemplo José, como é que é a preparação de Deus, ou como é que aconteceu a preparação de Deus na vida de José, amém? Então, amém. Meu nome é Manuel Lima, espero que esteja tudo bem com vocês e vamos para a mensagem. A palavra de Deus vem nos dizer assim no livro de Gênesis, capítulo número 37, versículo número 6. Disse-lhes, por favor, ouçam o sonho que tive. É, ouçam o sonho que tive. Nesse momento aqui era José. José estava a falar para os seus irmãos e para os seus pais o sonho que Deus lhe revelou, ou a revelação que Deus lhe deu. Quem é José? José é um dos filhos de Jacó, um dos filhos mais novos, filho da sua velhice. E esse mesmo filho, que era muito amado por seu pai, ele era odiado por seus irmãos. Ele era odiado pelos seus irmãos por quê? Porque além de ser filho da velhice, era um filho muito amado pelo pai. O pai amava muito mais a José do que aos outros irmãos. Isso causava inveja neles. Isso causava inveja e os irmãos lhe tratavam mal. Assim como diz no versículo 3. Ora, Israel, no versículo 3 do mesmo capítulo. Ora, Israel amava José mais do que amava a todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice e mandou fazer-lhe uma túnica especial. 4. Quando os seus irmãos viram que o seu pai o amava mais a ele do que a todos os seus irmãos, começaram a odiá-lo e não conseguiam falar pacificamente com ele. Nesse momento, esse mesmo filho que era muito amado também era muito odiado por causa desse mesmo amor. Amém? Porque por ele ser muito amado, por um lado, também era muito odiado por outro. Por quê? Porque havia muita inveja e rivalidade. Amém? Mas não é aqui o foco da mensagem, nem é aqui que ela se centra, mas é aqui que ela começa. Então nós podemos ver que Jacó, ou José, cresce numa casa onde ele é amado pelo seu pai. Por quê? Porque vem nos dizer no versículo 2 que quando o jovem José tinha 17 anos de idade, estava a cuidar das ovelhas com os seus irmãos, filhos de Bilá, de Zilpa, esposa de seu pai. José trouxe o relato mau sobre eles ao seu pai. Aqui a palavra vem nos dizer que José, da mesma forma como Davi, quando ele foi chamado por Deus, como assim? Davi foi chamado por Deus quando foi ungido para ser rei sobre Israel por Samuel. Já o José foi chamado de forma diferente. Deus não apareceu para ele, mas Deus lhe revelou algo que ele quis fazer com ele. E para ambos, eles não estavam parados quando Deus os achou. Como assim? Ambos estavam fazendo os seus deveres de casa, mãe. Você me pergunta de novo, como assim? Davi, quando foi achado, ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé. José, quando foi achado, quando eu digo achado, estou a dizer por Deus, quando Deus se quis apresentar a eles ou quis fazer alguma coisa com eles, Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai e José também estava cuidando das ovelhas de seu pai, ou seja, ambos estavam fazendo os seus deveres de casa com excelência, ambos eram obedientes aos seus pais. Amém? Ambos eram obedientes aos seus pais, honravam-nos. Primeiro ponto, para a preparação. Já vemos uma conexão aqui.
ambos honravam os seus pais e cuidavam dos seus deveres de casa. Quando eu digo deveres de casa, eu estou a dizer sobre tudo o quanto importa que é feito dentro da casa dos seus pais. Quer seja na casa dos seus pais, quer seja na tua própria casa, mas contanto que você cumpra a tua própria tarefa, aquilo pelo qual te foi atribuído a ti, como filho ou como pai ou etc. E Davi e José cumpriam muito bem. E não só, como para além disso, José trouxe um relato sobre os seus irmãos, de que os irmãos eram injustos. Os irmãos não faziam o que era certo. E José contou isso ao seu pai. E além disso, os irmãos começaram a odiá-lo ainda mais. E é por causa disso que também não se comportavam bem com ele. No entanto, continuando, agora podemos começar a nossa pregação. Por quê? Porque agora nós podemos compreender que Deus chegou num momento em que José estava numa casa onde era odiado pelos seus irmãos, amado pelos seus pais e estava tudo pronto. Cenário. Não era bom de todo. Não era bom de todo. Não era. Mas, no entanto, esse jovem tinha 17 anos de idade. E chega um dia em que o seu pai diz-lhe: José, os teus irmãos foram apacentar as ovelhas para a terra de Siquém. Vai até lá e vê como é que eles estão. Então, José, pronto e obediente, diz assim no versículo 13, para quem quiser ler, versículo do mesmo capítulo, ele prontamente respondeu: Estou pronto. E então Jacó o enviou para ir ver os seus irmãos. E chegando lá, ele não encontrou os seus irmãos. Os seus irmãos já tinham ido para outro lugar. E então continuou a procurá-los. Por quê? Porque o seu pai mandou ver se eles estavam bem. E para trazer notícias sobre eles. E então, procurando, ele os achou. Os achou numa terra e, tendo se aproximado deles, aconteceu que os seus irmãos começaram a planear maldade contra ele. Os seus irmãos, por o odiarem já, desde já, começaram a planear a maldade contra ele. E queriam matá-lo e tudo, só que de repente um dos seus irmãos se levanta e diz: Não, não vamos matá-lo. Para que fazer isso? Mas vamos enterrá-lo aqui, vamos pô-lo aqui nesse poço seco sem água e vamos deixá-lo lá. E quem disse isso? Disse isso Rubem, porque ele planejava tirar depois José dali e lhe devolver ao seu pai. No entanto, nem mesmo Rubem foi capaz de salvar José da mão dos seus irmãos. Como assim? É que vamos começar do ponto que Deus tinha um plano com José. Amém? Amém. E ele era muito odiado pelos seus irmãos. Amém. Amém. E então o seu pai o envia para ir ver os seus irmãos. Amém. Amém. E então quando ele vai ver os seus irmãos começaram a planear matá-lo logo, assassiná-lo. E então o que acontece? Um dos seus irmãos se levanta e diz: Não, não vamos matá-lo. Vamos deixá-lo aqui e pelo menos que morra de fome alguma coisa. Mas não vamos matar sangue inocente. No entanto, quem disse foi o Rubem. Por quê? Porque ele planeava depois salvá-lo. Só que nem mesmo Rubem conseguiu salvá-lo da mão deles. Porque diz assim no versículo 21. Quando Rubem ouviu isso, tentou salvá-lo deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. Versículo 22. Rubem disse-lhes: Não derramem sangue, lancem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não lhe façam mal. O seu objetivo era salvá-lo deles a fim de o devolver ao seu pai. Amém? Mas nem com isso Rubem foi capaz de lhe salvar. E já estamos a partir do ponto de que Deus tinha um plano com José. Amém? Então, nós podemos notar nesse momento que nem mesmo as pessoas que... Vai haver momentos em que nem mesmo as pessoas que nos amam vão poder nos salvar.
nem mesmo as pessoas que se importam mais conosco. Elas podem até nos livrar de algum momento, mas nunca nos vão salvar completamente. Assim também aconteceu com José. Por quê? Porque ele, quando planeou isso, ele planeava duas coisas. Primeiro, salvá-lo da morte dos seus irmãos e segundo, devolver-lhe ao seu pai. Ele conseguiu salvar da morte, porque era da vontade do Senhor que ele não morresse. Mas ele não conseguiu devolvê-lo ao seu pai, porque não era da vontade de Deus. Há certos momentos em que nem mesmo as pessoas que mais nos amam vão conseguir nos ajudar. Não é porque elas não querem, não. É simplesmente porque não é da vontade de Deus que nós sejamos ajudados naquele momento. Talvez naquele momento não seja o momento ideal para nós sermos ajudados. Talvez aquela dificuldade sirva mesmo para nos mudar em alguma coisa. Talvez a dor que nós vamos passar por aquilo vai ser aquilo que vai produzir em nós não só caráter, não só experiência, não só amadurecimento, mas alguma coisa de Deus que é importante para a nossa caminhada, amém? Nós vamos ter aqui já um objetivo, ou uma meta, um foco. José chegou ao reinado que Deus lhe prometeu, ou que Deus lhe revelou por meio do sonho. José conseguiu. O plano de Deus se cumpriu. Mas nós estamos a ver aqui que aquele que foi chamado para ser governador agora está a ser maltratado e quase morto. Só que, no entanto, a história não para por aí, porque nós agora podemos ler no versículo 29, diz assim: mais tarde, quando Ruben voltou à cisterna e viu que José não estava na cisterna, rasgou as roupas. 30. Quando voltou aos seus irmãos, exclamou: o menino desapareceu. E eu? O que é que eu vou fazer? Aqui mostra-nos a ansiedade por parte de Ruben, que se importava com ele, que o amava, que queria que ele estivesse bem, mas que nem mesmo a vontade dele prosperou. Nem mesmo a pessoa que lhe amava conseguiu lhe salvar. Porque nesse momento Ruben não estava entre eles, porque nesse momento aconteceu que ele foi vendido como escravo. Como escravo a quem? Aos ismaelitas que lhe levaram até o Egito. E ele não estava presente para participar da decisão. Então eles decidiram: não, não vamos lhe matar. De Judá deu a ideia: não lhe vamos matar, mas vamos vender-lhe aos ismaelitas. E vendendo, receberam dinheiro e deixaram de lá partir e não o mataram, mas o venderam como escravo aos ismaelitas que iam até ao Egito, mostrando assim que, apesar das dificuldades, tudo já estava sob o controle de Deus. Irmão, tu és odiado, perseguido, maltratado. Não está a dizer por causa das más coisas que fazes, mas é mesmo simplesmente às vezes é por quem você é. Às vezes é porque você já não quer mais se comportar como anteriormente. Olha a semelhança com José, amém? Olha a semelhança, porque pode ser que Deus também queira fazer alguma coisa contigo. Mas para isso tem que acordar primeiro, tem que acordar. Mas continuando, 39 no versículo 2. Ele depois foi vendido como um escravo ao Egito, a quem? A Potifar, o homem que escapou ser morto pelos seus irmãos, mas não foi, porque Rubem o ajudou. E que depois, na ausência de Rubem, foi vendido como um escravo aos ismaelitas, porque até aqueles que nos amam nem sempre vão ser capazes de nos salvar para cumprir assim a vontade de Deus, amém?
Nem sempre aqueles que te amam vão conseguir estar lá por perto na hora que você precisa. Nem sempre. Às vezes a dor que vai te acontecer vai mesmo ser propositadamente. Olha quão baixo ele desceu para o filho mais amado do pai ser agora o escravo. O mais honrado pelo pai, podemos dizer assim, o mais mimado. Mas que não é só por ser mimo. É que ele tinha a mesma essência, ele era um homem íntegro. Porque ele não gostava daquilo que era mau. E no entanto, olha o quão ele desceu, quantas coisas lhe aconteceram até agora. E repito, 17 anos. 17. Ele não era. Ainda é uma criancinha. Ainda é um jovem. Mas, no entanto, ele foi vendido aos ismaelitas, que depois o venderam aos egípcios, propriamente a Potifar. No entanto, quando ele foi vendido para Potifar, a palavra vai nos dizer uma coisa no capítulo 39, versículo 2. Mas o Senhor estava com José, e em resultado disso, ele tornou-se um homem bem-sucedido e ficou responsável pela casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que Jeová estava com ele e que Jeová tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. A palavra vem dizer que quando ele foi vendido para Potifar como escravo, Potifar notou que havia graça sobre ele, que em tudo quanto ele fazia, o Senhor o abençoava e por causa disso encarregou de tudo o que era seu. E quem era Potifar? Potifar era o chefe da guarda do palácio. Ele era o capitão da guarda do palácio, amém? Então nós podemos perceber o seguinte: quem era aqui Potifar? Chefe ou capitão da guarda do palácio. E quem José foi chamado para ser? Foi chamado para ser o governador. Pensem nisso. Fiquem com isso na vossa mente, por enquanto. Nós vamos tratar já daqui a pouco. José foi chamado para ser governador. E Potifar era o homem que tinha mais de influência naquele momento para ajudar José no propósito que Deus lhe chamou para ser. Amém? Amém. No entanto, continuando, José, por ser muito abençoado por Deus, e Potifar notou isso, lhe encarregou de todas as coisas na sua casa. De tudo, tudo, tudo. Tudo, absolutamente tudo. Por quê? Porque o Senhor o abençoava, porque tornava próspero tudo quanto ele fazia. Amém? Mas, no entanto, passado algum tempo, a mulher de Potifar começou a olhar para José. A mulher de Potifar começou a olhar para José e lhe dizia: vem deitar-te comigo. Como quem diz, pedindo-lhe para adulterar. Sendo que até que José não tinha mulher. Não tinha. No entanto, Potifar tinha. E a mulher dele queria deitar-se com outro homem que não era o seu senhor. Mas José era íntegro, mesmo no momento da dificuldade, mesmo num momento em que muitos diriam: por que resistir? Ele disse não, por causa da sua integridade, por causa da sua justiça. Ele recuou, ele deixou, ele fugiu, porque por várias vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias vezes que ele tentou lhe convencer a tal. No entanto, José não aceitava nenhuma e não só, como a partir daquele momento começava a se afastar dela, evitando estar na presença dela.
Mas chegou um momento em que ambos estavam só em casa e nesse momento ele aproveitou-se dele para levá-lo para a cama, mas ele resistiu e mesmo ele lhe puxando, ele fugiu simplesmente. Ela lhe conseguiu puxar a capa, mas ele simplesmente foi. Deixa. Ela lhe agarrou para ele não lhe deixar escapar. Mas ele simplesmente escapou das mãos dela e fugiu. Por quê? Porque a sua integridade não permitia com que ele se submetesse àquele ato. A integridade de José não permitia com que ele se submetesse ao ato do adultério. É que aquilo não era simplesmente um adultério, era também um ato de infidelidade. Não só da parte, não só para com a mulher, mas também para com o Senhor que o confiou tudo na sua casa. Mas ainda assim, a mulher, fazendo escândalo, fez com que José fosse parar à prisão. Só que eu pedi para lembrarem-se de uma coisa, de que Potifar era a pessoa com mais influência para ajudar José, não é? É. Por quê? Porque se José foi chamado para ser governador, é lógico ele pensar, oh, meu senhor é o encarregado da segurança, encarregado do palácio. Em outras palavras, ele é responsável por velar pela vida do rei. Quem é a pessoa mais próxima que eu tenho para me aproximar do governo? Era Potifar, que ele podia conectar diretamente para o governo, para o rei. Mas nem isso aconteceu. Mas sabe para onde é que ele levou? Para a prisão. O Potifar que eu pensei, a saída, o escape. Você pensa logo, deve ser isso. Você vê quando o plano parece estar logo a chegar ao fim, mas aí você descobre que afinal não, ainda tem mais uma curva. É nesse momento. Por quê? Porque quando eu comecei a ler, eu fiquei a pensar, meu Deus, mas Potifar podia lhe ter levado ao palácio e apresentado ao rei, mas nem foi isso que aconteceu, mas esquece. Por quê? Porque por causa do que aconteceu com a mulher de Potifar e que era da vontade do Senhor, José foi parar a prisão. José foi parar a prisão por quê? Porque não largou a sua integridade no momento da dificuldade. Só que, no entanto, nem com isso José parou. Como assim? Porque a palavra vem nos dizer que mesmo na prisão, e agora qual prisão ele foi posto? Na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. É. José foi posto na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. Prontos. E estando lá, diz assim a palavra do Senhor no capítulo 39, versículo 20. Então o Senhor de José agarrou e mandou para a prisão, o lugar onde ficavam detidos os prisioneiros do rei. E ele continuou ali na prisão. Mas o Senhor continuava com José e demonstrava-lhe amor leal e concedia-lhe favor aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe encarregou José de todos os prisioneiros que estavam na prisão, e era ele quem administrava tudo o que se fazia ali. O carcereiro-chefe não se preocupava com absolutamente nada do que estava aos cuidados de José, pois Jeová estava com José, e o Senhor tornava bem-sucedido tudo o que ele fazia. Depois de José ser mandado para a prisão, até mesmo na prisão ele foi feito administrador.
Aqui nós podemos ver uma coisa fantástica. Qual é? É que apesar das dificuldades que José passava, em todos os momentos a palavra vem dizer que o Senhor estava com José. No capítulo 39, versículo 2, a palavra vem nos dizer, quando ele foi vendido no Egito como escravo, a palavra vem dizer, mas o Senhor estava com José. A mesma coisa se repete no versículo 21, quando quando ele é levado para ser prisioneiro por causa da sua justiça. Mas o Senhor continuava com José e concedeu-lhe amor leal, favor e amor leal. Ou seja, apesar das dificuldades que José passava e que o Senhor sabia que era por causa da injustiça, o Senhor não o livrava. Não, mas o deixava ir. Deixava com que ele fosse entregue à dificuldade. É, mas eu começo a pensar, mas por quê? Por que que isso acontece afinal? E aí eu começo a perceber que em todos os momentos o Senhor continuava com ele. Ou seja, era da vontade do Senhor que assim se procedesse. E em todos os lugares onde ele era levado, o Senhor permitia sempre que achasse favor aos olhos de quem administrava o local. Na casa de Potifar foi feito administrador sobre todas as coisas. Até na prisão ele foi feito administrador. Na casa de Potifar ele administrou pessoas, ele administrou alimentos, ele administrou rebanho e tantas outras coisas. Já na prisão ele administrou pessoas, ele administrou trabalho e nós podemos compreender que Deus tinha um plano que, mesmo José não enxergando tudo, o Senhor estava moldando José naquilo que ele fazia. Em cada lugar, em cada dificuldade a que José era entregue, o Senhor estava trabalhando nele de uma forma diferente para aperfeiçoá-lo a fim de torná-lo apto para o lugar onde o Senhor o queria levar. Ou seja, a dificuldade não é má. Mas, por quê? Porque foi ela que serviu para moldar José a fim de que ele pudesse administrar pessoas, alimentos, aprimorar a sua justiça e tudo muito mais. Amém? Então, não começa a ver a dificuldade como motivo de queda, como motivo de um down. Não. Começa a pensar assim. Essa dificuldade que eu estou a passar, foi as minhas decisões que me levaram a tal ou foi por confiar no Senhor que eu agora estou aqui? Porque eu te digo em verdade que se foi por causa do Senhor que você passa por isso, se calhar tem muita coisa que você nem está a entender. Tem muita coisa que vai acontecer que você nem está a entender com os seus próprios olhos, mas continua confiando. Porque se é o Senhor quem te chamou, se Ele que deu o plano, que mandou fazer isso, e agora está a acontecer isso. Essa dificuldade só serve para te moldar. Continua a pensar como Senhor, o que é que eu posso aprender com essa dificuldade que eu agora estou a passar? Sabe por quê? Porque é para te melhorar, é para te aprimorar de acordo com aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Amém. Mas agora vamos terminar. Porque a palavra vem nos dizer no capítulo 41, no versículo 1, que só para nós, antes de chegar aqui, vamos prestar atenção. Ele foi feito administrador na prisão, onde ele organizava as tarefas que todo mundo deveria fazer. E lá ele conheceu dois homens que foram presos pelo rei. O copeiro do rei, o chefe dos copeiros do rei e o chefe dos padeiros do rei. E conhecendo-lhes, José interpretou o sonho deles, porque houve um dia em que eles sonharam algo que não e ficaram pálidos. E no entanto, José disse-lhes: digam, porque o Senhor é quem interpreta os sonhos. E falando a eles,
interpretou-lhes corretamente, e assim aconteceu. Um dos homens a quem ele interpretou o sonho voltou a ser restituído o seu cargo, mas o outro foi morto. Tudo conforme José profetizou. Ou melhor, tudo conforme José interpretou. Amém. No entanto, esse mesmo homem que um dia foi interpretado o sonho, esqueceu-se de José, porque José lhe disse: Lembra-te de mim quando estiveres perante o teu Senhor, para que eu possa ser livre desta prisão, porque foi preso injustamente. Mas ele não se lembrou e se esqueceu completamente por 2 anos. Só que você lembra do que nós acabamos de dizer. E o Senhor estava com ele, mesmo embora a dificuldade, mas o Senhor nunca se esqueceu dele. Amém? Por quê? Porque é o Senhor quem velava por ele, é o Senhor quem velava pela vida dele. O plano era de Deus, não era de José. No entanto, José estava preso injustamente e era normal que ele pedisse: Lembra-te de mim perante o rei, porque eu estou aqui preso injustamente. Então, José, mesmo clamando, eles não quiseram prestar atenção. Mas não para por aí, porque vem nos dizer no capítulo 41, versículo 1: Ao fim de 2 anos completos, o faraó sonhou que estava em pé, junto ao rio Nilo. Amém. Aqui a palavra vem nos dizer sobre um sonho que o faraó teve, em que haveria muita coisa má acontecendo. Haveria anos de fome, haveria anos de abundância e tudo mais. E esse sonho aterrorizou muito ao faraó. E quando ele convocou os seus sacerdotes e magos, ele deu-lhes o sonho e pediu para interpretar, mas nenhum conseguiu interpretar. Pelo que, por causa disso, ele ficou muito furioso. Mas o chefe dos copeiros foi até ele e disse: Senhor, permita-me confessar o meu pecado. É que quando eu estava na prisão, quando o Senhor se ficou irado comigo, lá eu conheci um homem que nos interpretou o nosso sonho. E ele disse para nós nos lembrarmos dele, mas eu não me lembrei, que eu me esqueci completamente. E quando ele me interpretou, aconteceu exatamente conforme o Senhor declarou, conforme ele declarou. E então chame esse homem para que ele interprete o seu sonho. E então o chamaram. E José interpretou exatamente, não só exatamente, mas com plena sabedoria. E que quando você anda de acordo à vontade de Deus, tudo na tua vida prospera. Quando você anda de acordo à sabedoria de Deus, quando você anda de acordo à mão do Senhor, esquece. Você está plenamente apto para todas as coisas. É que José, quando foi chamado, ele limpou a sua aparência, endireitou a barba, vestiu-se organizadamente e foi para a presença do rei. Chegando lá, o rei lhe disse: Me disseram que você pode interpretar sonho. Ele disse: Eu não interpreto. É Deus que interpreta. Humildade. É Deus que interpreta. Então, chegando lá, ele interpretou o sonho ao rei de que haveria anos de fome, mas que antes desses anos de fome, haveriam anos em que teriam em abundância, 7 anos para cada. E então José lhe deu conselhos, além de interpretar. José também deu conselhos para ele. E esses conselhos fizeram com que ele pensasse: Meu Deus, mas quem será melhor do que esse que não só me interpretou, mas me deu uma explicação bem clara do que eu devo fazer? Quem será melhor do que ele, em quem está o Espírito de Deus vivo? Quem será melhor do que ele? Ninguém, né? Isso era ele falando com os seus sacerdotes. Vou ler no versículo 37. Esta proposta, qual? A de José, que falou para o rei para fazer de tal e tal forma, conforme diz nos versículos de 35, de 25 até 36.
Esta proposta agradou ao faraó e a todos os seus servos. Assim, o faraó disse aos seus servos: encontrar-se-á outro homem como este em quem está o Espírito de Deus? O faraó disse então a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu mesmo ficarás encarregado da minha casa e todo o meu povo te obedecerá sem reservas. Somente na minha posição de rei serei maior do que tu. E o faraó acrescentou a José: agora encarrego-te de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou o anel de sinete que usava na mão e pô-lo na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e colocou-lhe um colar no peito ao pescoço. Além disso, fê-lo andar no seu segundo carro de honra e clamavam à frente dele: Acvré. Assim, ele foi encarregado de toda a casa, de toda a terra do Egito. Amém. É aqui que acaba, que está a preparação de Deus. No fundo, apesar de tudo quanto José passou, Deus não lhe chamou somente para ficar na casa de seu pai. Mas não pensa que isso durou pouco tempo, não. Foram 13 anos até José chegar a ser governador. Ou seja, nem tudo foi rápido. Na verdade, foi tempo de dor, sendo tratado como escravo, até chegar na sua posição. Passou por dor, passou por dificuldade, passou por várias coisas, mas em todas as coisas o Senhor estava com ele, pelo que lhe ajudava nas suas dificuldades. O propósito de Deus vai muito mais além daquilo que José queria. O irmão dele queria lhe salvar para lhe devolver para o pai, mas não era da vontade de Deus que ele fosse salvo. Ele queria a justiça quando ele foi preso por causa da mulher de Potifar, mas o Senhor não lhe fez justiça naquele momento. Ele queria que o servo se lembrasse dele quando foi ter com o rei, mas ele não se lembrou dele. Ou seja, ninguém que lhe podia ajudar lhe ajudou. Mas em todas as circunstâncias, José continuou sendo fiel e íntegro. E por causa das conexões que o Senhor lhe criara, permitiu-lhe assim viver o milagre da parte de Deus. Amém. Ele só chegou ao reinado porque ele foi obediente, viveu cada fase de forma extraordinária e optou por seguir até o fim o plano de Deus. Até ao fim, independentemente do que acontecesse, ele só tinha um foco: andar conforme a vontade do Senhor. Por quê? Porque ele era justo, honesto, mesmo cuidando daquilo que é dos outros. Ele não roubava nada, não tirava o que era dos outros, mas em tudo ele era fiel. Amém? Esta é a história de José. Esta é a preparação de Deus na vida de José. E na tua? E na tua? Como é que está a ser a preparação de Deus? Porque um dia tudo aquilo que você está a fazer virará testemunho. Amém? Um dia toda essa dor vai virar um testemunho. Um dia toda essa angústia, toda essa mágoa, ou todo esse sofrimento vai virar um testemunho que você vai dar, que os teus filhos vão dar, que os teus irmãos vão dar, que a tua família vai dar, que todo mundo que te conhece vai dar. Amém? Fiquem com a paz. Meu nome é Manuel Lima e estamos até o próximo vídeo. Foi.